Olá, que bom que você deu o play aí, porque o assunto aqui hoje vai ser muito importante, tá? Seja bem-vindo ao podcast da Camilo dos Santos, o Sangue Azul Pod. Eu tô aqui mais uma vez ao lado do meu companheiro Michael Guedes. Você reparou que hoje eu tô toda de Barbie, assim, toda rosa, meu brinco. Tá toda paramentada de rosa. Eu acho que tem um motivo mais que especial, não? Com certeza, a gente tá no Outubro Rosa e claro que a gente não podia deixar esse tema passar, né? Mais um podcast de serviço aí para os nossos colaboradores, para os familiares dos nossos colaboradores. A gente tem um time feminino muito grande, mas o time masculino também pode chamar aí a mãe, a esposa para assistir, porque vai ser muito importante aqui, de muita informação esse podcast. A gente tá fazendo muita coisa nesse mês de outubro aí para marcar isso, né, Gesane? Acho que eu vi outro dia as fotos, a turma toda vai de rosa na quarta. Todas as quartas-feiras de outubro, a mulherada, e não só as mulheres, os homens também, que eu falo que não é uma causa só feminina, os homens também precisam de mostrar que apoiam essa causa, então os homens também estão convidados aí. E é uma adesão grande, né? Com certeza. Eu vejo que todo mundo gosta de participar, né? E o bacana disso é quando você vê, né? A gente começa ali, a gente tem os nossos grupos de WhatsApp que ligam todas as unidades, aí uma começa a colocar, vai todo mundo colocando, as pessoas vibram com isso, é muito legal. Eu acho bacana, pessoal, que durante esse mês, a Gesane mesmo, na hora que a gente estava discutindo pautas, né, para a nossa gravação, ela trouxe essa programação que tá organizando através do trabalho dela com o RH, para o Outubro Rosa, e a gente chama esses eventos para chamar a atenção, para a gente poder discutir o tema. E aí, nada mais natural do que a gente trazer isso também para o nosso podcast e a gente talvez poder aprofundar e tirar mais dúvida do nosso time, nossa mesmo, né, Gesane? Então, apresenta a sua convidada, que eu acho que essa pauta aí é toda sua. Bom, então a gente convidou aqui a doutora Raquel Perassi de Aquino Belei. Ela é médica ginecologista obstetra e mastologista, atualmente é sócia aqui da clínica Solos Oncologia aqui em Juiz de Fora e atende na Solos Seib e também na Climar, e ela é minha amiga particular. Eu tenho muito orgulho de tê-la aqui hoje, porque eu estava falando aqui anteriormente com o Michael, é uma médica muito vocacionada, né? Realmente nasceu para isso. Muito obrigada por ter aceito o convite, prazer tê-la aqui. Eu que agradeço estar podendo participar hoje desse podcast e falar de um assunto que eu amo, que eu adoro, e poder estar ajudando ainda mais mulheres nessa causa que é tão importante como o Outubro Rosa. Isso. Né? Agora, Raquel, uma coisa que eu queria salientar aqui desde o início é uma campanha a nível internacional, né? E a gente fala muito do câncer de mama, mas é também do câncer de colo de útero, né? São essas duas que são, tirando o câncer de pele, são as duas incidências maiores nas mulheres, Sim. né? O Outubro Rosa começou lá em meados de 1990 e começou com esse intuito de começar a estimular as mulheres a se tocarem, a fazer seus exames, a perceber essas alterações no seu próprio corpo. E nada mais como um movimento de incentivo para essas mulheres. Então, assim, desde então, Outubro Rosa virou uma marca, né? Então ele é a nível mundial e assim, foi crescendo até com outros tipos de doença também. O pilar foi, né? O pioneiro ali foi Outubro Rosa e depois foi agregando outras campanhas também. Certo, né, Raquel? Você sente diferença com a mobilização de outubro, pelo Outubro Rosa no consultório, por exemplo? Sim. A partir de outubro cresce o movimento, o interesse, enfim? Eu acho que as mulheres hoje já procuram mais, já têm mais acesso à informação e, assim, elas estão mais preocupadas, né? Mas outubro sempre é um mês que o consultório fica mais cheio, as mulheres querem ali estar participando. Ai, não consegui fazer meus exames, então outubro acaba chamando essas pacientes, essas mulheres que ainda não conseguiram estar em dia com seus exames, aos consultórios. Fora as campanhas também, né? Porque a gente tem campanhas em algumas cidades, assim, fazem as campanhas de Outubro Rosa, então tem multirão de mamografia, multirão de preventivo, que vai chamando essas pacientes. Recentemente a gente teve lá no Parque Sul, na unidade, o Ascomóvel, né? O ônibus itinerante da Asconcer, que foi até lá com uma enfermeira especializada, capacitada para fazer a palpação nas mulheres e
identificasse alguma coisa, poder encaminhar. Então, assim, é um exemplo dentre vários que a gente tem justamente para incentivar isso, né? Isso, e assim, às vezes as pessoas que têm mais dificuldade, ou então até mesmo acesso, acabam usando esses mutirões mesmo para poder estar indo lá colocar seus exames em dia. Bacana. Entendeu? Você também veio de rosa, né? Eu tô me sentindo até meio deslocado aqui entre vocês. Mas é bom, porque aí nosso ambiente ficou bastante adequado ao tema também. A Gisele falou, Raquel, e eu queria te provocar um pouquinho contando da sua história, que ela fala que ela destacou você como uma pessoa muito vocacionada para o que você faz. Explica um pouquinho, de onde vem essa vocação? Olha, se eu falar que quando eu era nova, eu não pensava em fazer medicina, não dá nem para acreditar. Falava que eu queria ser advogada, mas eu falo, graças a Deus, eu não virei advogada. Eu amo muito o que eu faço, eu falo que eu sou muito realizada em estar cuidando principalmente das mulheres, sabe? Porque eu já comecei a minha formação entrando na ginecologia, na obstetrícia, e podendo ver desde as mulheres que estão lá começando a sua vida né, menstrual, sexual, podendo parir e acompanhando nas doenças também, e estando servindo de apoio para essas mulheres, sabe? Então, eu falo que eu sou muito realizada com o que eu faço, fico muito feliz com a minha escolha. Mas quando foi essa virada de chave aí, e deixar de querer ser advogado? Do direito para medicina. Eu acho que eu vi que eu não tinha talento nenhum para ficar intermediando pessoas. Eu queria mais cuidar mesmo das pessoas. E ela tem esse jeitinho todo meigo, né? Que realmente acolhe, né, as pessoas. A gente tive a oportunidade de vê-la praticando ali mesmo. Ela acompanhou a minha cunhada no trabalho de parto dela. Ela estava com uma filha de 2 meses. Ela deixou a filha dela de 2 meses com o marido em casa e para estar lá acompanhando. E assim, a minha cunhada fala que ela só conseguiu realmente graças a Raquel, que a tranquilizou a todo momento. É um exemplo de educação mesmo, né, Raquel? Mas é muito lindo. Olha só, pode falar. É porque eu queria puxar um pouquinho para a nossa turma, porque tem uma turma nossa do time Camilo nos assistindo agora. Uhum. Eu não sei se você sabe um pouco da rotina do transporte. A gente corre contra o tempo, o horário é sempre curto, é um ritmo muito frenético. A gente muitas vezes não consegue parar para ir no banheiro ou comer alguma coisa. É esse o ritmo. Por quê? A gente combina um prazo e normalmente a concorrência nos estimula a combinar um prazo menor, com a melhor qualidade, enfim. E cada vez mais a gente vem crescendo um público feminino dentro da nossa empresa, sobretudo em cargos de liderança, mas também dentro da operação. Eu acabei de voltar de Belo Horizonte, onde a gente inaugurou lá um galpão enorme, e nós estamos estimulando contratações para a operação de mulheres, ajudantes e conferentes. É uma intenção da gerente, a Kênia, mando um abraço para a Kênia aqui agora, ela tá intencionada a trazer mais mulheres para a operação, porque ela entende que as mulheres equilibram ali e conferem mais qualidade para o que é entregue. Agora, é uma turma que nesse ritmo frenético acaba se cuidando pouco, acaba tendo menos tempo para saber os riscos que ela está tomando. Eu queria, Raquel, que você falasse sempre pensando nessa mulher, sabe? Essa mulher que sai de cá, acorda 5 horas e só volta em casa 7, 8 horas da noite para uma outra jornada com a família, com os filhos, enfim. Qual que é o principal alerta que você dá para essa mulher em relação a isso que a gente está conversando aqui hoje? Eu acho que principalmente a gente precisa se conhecer. Eu acho que até o Outubro Rosa, ele frisa muito isso. A mulher não pode ter medo de se tocar, sabe? Eu levo muito no meu consultório a percepção da paciente, sabe? Então, aquela paciente que, nossa, eu não tinha isso aqui. Aí eu palpei isso aqui, tá diferente. Isso é muito importante, desde que ela tenha esse cuidado
contínuo, porque ela que tá ali com ela mesma, né? Se ela vai no médico, então se ela vai em algum outro especialista, ou até mesmo uma outra área, às vezes aquela pessoa vai ter aquele primeiro contato e vai ter contato depois de muito tempo. Mas a gente poder conhecer o nosso corpo faz no muita banho, diferença, né? A gente, sabe? apesar da correria, o banho todo mundo toma, imagina, todo vai dia. ter Então que é um parar. momento que dá para você fazer esse autocuidado, né? Exatamente. E às vezes, hoje o objetivo, a gente não quer pegar esses casos, né? Existem protocolos e indicações de controle. Então, algumas situações que são importantes. Determinadas idades, a gente precisa fazer rastreios periódicos, né? Quando a gente pensa na mama, por exemplo, a gente acaba tendo que indicar controle anual para aquela paciente. Então, a mamografia, o exame de rastreio feito a partir dos 40 anos, de forma anual. Então, esses controles, eles são extremamente importantes. E eles têm o objetivo de identificar lesões que a gente não vai palpar. Entendeu? Que a gente não vai sentir. Mas aquela paciente que sente, que notou algo de diferente, algo novo, algo que, não, isso não era meu, ela precisa, de forma mais acelerada, procurar alguma assistência, entendeu? Mas de forma controlada, ela pode fazer os seus exames de forma anual, né? Ela pode acompanhar, né? Às vezes usar o outubro como um mês para poder fazer essas pesquisas, mas ela pode fazer isso de forma rotineira, o entendeu? autocuidado, o toque não exclui a mamografia, o controle anual. Não, ele não vai excluir, porque qual que é o objetivo hoje? A gente faz rastreio com o intuito de identificar aquilo que a gente não ia palpar. Então, hoje eu quero que chegue para mim no consultório uma paciente que não tinha nada, né? Que não, o exame físico dela é normal, o autoexame dessa paciente é normal, mas eu identifico alguma alteração nos seus exames de rastreio, né? E aí, com isso, eu vou identificar uma doença muito precoce, com melhor chance de tratamento, com tratamentos menos agressivos, com tratamentos eficazes, entendeu? E maior chance de cura. Exatamente. Então, quando a gente fala de mama, principalmente, o câncer de mama, ele tem uma alta taxa de cura em 95% das pacientes. E o câncer de colo de útero é um câncer evitável. Ele é evitável por quê? Porque a gente tem vacinas. Então, se a gente tem um câncer que a gente pode evitar com vacina, é o câncer de colo de útero. E a gente faz exames preventivos. A gente identifica lesões que, se a gente não identificasse, em algum momento ela pode evoluir para câncer. E a gente consegue tratar lesão antes dela virar o câncer de colo, entendeu? Então, paciente que faz o acompanhamento correto, entende as alterações do seu próprio corpo, ela tem uma chance muito grande de não ter nada no colo, e caso ela venha ter alguma coisa de mama também, vai ser uma coisa muito inicial. Bacana. E aí a gente vai conseguir que ela fique muito bem, entendeu? Com o Raquel, tratamento. Vou aproveitar aí essa sua deixa, né, de que identificou alguma coisa diferente, procura um médico, pra gente chamar um videozinho que eu fiz. A gente tem uma colaboradora na cotação, que é um setor lá interno nosso, a Valesca, até mandar um abraço aqui para Valesca. Valesca, estamos todos muito unidos em oração, tá? Rogando a Deus pela sua cura, a gente tem certeza que você em breve vai estar de volta aqui com a gente, esbanjando saúde. E ela, gentilmente, ela tá passando pelo tratamento, né, da quimioterapia, e gentilmente topou gravar aqui pra gente um videozinho contando como ela descobriu, e no final ela até faz uma perguntinha pra você. Vou te convidar aí pra gente colocar o fone pra ouvi-la. Olá, Time Azul. Meu nome é Valesca e vim compartilhar com vocês a minha descoberta sobre o câncer de mama. Eu descobri aos 33 anos. Sempre fui uma pessoa saudável, que pratica atividade física, boa alimentação e sem histórico familiar de câncer de mama na família. Aos 2 anos atrás, eu senti um nódulo na mama esquerda
E esse nódulo, eu não dei tanta importância na época devido eu ter realizado uma cirurgia plástica, né? Uma mamoplastia de redução. E eu achava que era uma cicatriz enrijecida, mas mesmo assim eu procurei um profissional, né? O médico, o ginecologista, e ela me solicitou uma ultrassonografia, tanto que acusou um nódulo, mas em milímetros. Mas esse nódulo, na época, não fez biópsia nem nada, porque ele não aparentava, né, ser um câncer. E daí solicitou mesmo um anual, fazia acompanhamento anual para ver a evolução. Há uns 3 meses, né, agora recente, eu comecei a sentir fortes dores na mama esquerda e na axila. E essas dores me impossibilitavam de mexer o braço. Dores muito fortes mesmo. E apalpando, eu senti, né, que tinha 2 nódulos na mão esquerda. Então, que era um, passou a ser 2. E esse segundo era muito grande, né? Infelizmente, era um nódulo maior. E procurei, né, um mastologista, me solicitou a biópsia. E a doutora, né, na biópsia mesmo, o laudo, quando saiu, eu já esperava. Sabe o que eu já esperava? Eu já estava preparando meu psicológico, né, pro pior. Se viesse coisa boa, melhor pra mim. Era melhor, mas eu já estava me preparando para o pior mesmo. A doutora me falou, né, que realmente era um câncer. E me deu 97% de cura, né? Já que eu descobri logo no início, né? Logo cedo. E por isso, né? Eu fiz a importância de fazer o exame de rotina, o check-up anual. Não deixem de fazer. Não tenha vergonha de você mesmo se apalpar, você mesmo se verificar. Não tenha vergonha. E eu precisei, né? Buscar forças onde eu achava que eu não tinha, graças a Deus, e para poder aguentar isso tudo, né? Minha família me deu força, meu esposo, meus filhos. Eu já me sinto curada. Essa é a realidade. Eu já me sinto curada em cada tratamento, independente se é sol, chuva, o tempo tá bom, o tempo tá ruim. Eu comemoro todos os dias. E o importante é viver. Isso eu falo. O importante é viver. A estrada aí é de pedra, né? Mas nós vamos caminhar sobre ela de salto alto. E uma pergunta para a doutora, né? Para a doutora Raquel. Ao realizar o exame de rotina, o Papa Nicolau, nós podemos solicitar ao profissional, né, a mamografia ou a ultrassonografia, ou precisa ter algo específico para poder estar solicitando, né, durante esse exame do Papa Nicolau. E precisa também ter uma idade específica para solicitar esse exame? Leve, né? Legal. A maneira como ela apresentou, né? E ela falando no final que ela se sente curada, isso já é meio caminho andado, né? Falo que quando a gente tem essa energia boa, né, o tratamento vai fluir muito melhor também, né? Eu acredito muito nisso, nessa energia que a gente vai emanando, Com nessa certeza. fé O que a gente vai emocional, né, tendo. também tem muita força, né, nos Gisane, tratamentos. muito bom ela ter topado, né? A gente tem Muito. que agradecer muito a ela. E você sabe, compartilhar isso. Maicon, eu ia realmente solicitá-la, mas antes de eu ir até ela, né, Ela eu se ia fazer ofereceu. via Fernanda Alvim, que é a gestora direta dela, partiu Que dela. bacana. Muito legal. Nossa, muito bacana mesmo. E ela ainda fez uma pergunta. Mas assim, antes de você responder a pergunta dela, posso fazer a minha em cima do que ela Claro. falou? Desculpa se for uma pergunta absolutamente ignorante, mas aqui é para isso. Ela falou que ela fez uma cirurgia plástica. Tem relação? Pode ter relação? Até existem alguns
alguns cânceres que podem ter alguma correlação com a prótese. É um câncer mais raro, é um linfoma relacionado à prótese, né, de silicone, mas ele é extremamente raro. Então, assim, as mulheres não precisam ficar com medo da prótese de silicone, porque esse tumor, ele é muito, muito, muito raro. Mas existe essa única correlação. Tá? A manipulação da mama não vai aumentar o risco dela de ter câncer de mama, não. O que acontece? Ela é uma paciente que sai fora do padrão, né? Ela tem 33 anos. Isso. Então, assim, ela já não era uma paciente que a gente faria rastreio, a não ser que ela tivesse alguma história familiar muito importante que indicasse esse rastreio. Quando ela perguntou sobre a idade, né? Quando a gente pensa em rastreio de câncer de mama, pacientes que não são pacientes de alto risco, e essas pacientes de alto risco, quais seriam elas? Pacientes que têm mutação, existem algumas mutações genéticas que aumentam o risco de câncer de mama, e principalmente pacientes com histórico familiar muito positivo para câncer de mama. Mas até isso tem alguns critérios, sabe? Aqui, aproveitando o parentesco, até que grau de parentesco, assim, é importante a gente levar em consideração? Parente primeiro grau. Tá? Então, seria mãe e irmã. Esse é o ponto mais importante. Então, mulheres que tiveram mãe ou irmã com câncer de mama, elas são pacientes de alto risco. E a idade que esses tumores apareceram também seria importante. Pacientes abaixo dos 50 anos, a gente acaba indicando rastreio para essas familiares mais precoce. Então, a gente tem uma continha, a gente começa a rastrear 10 anos antes do caso índice. Por exemplo, se eu tiver alguma pessoa que teve um tumor de mama com 45 anos, aí filha, irmã, mãe, enfim, alguém ali, a indicação seria pesquisar a partir dos 35, tá? Então, a gente tem essa continha aí que a gente leva em consideração. No caso dela, a gente pensar em outras situações. Ela é uma paciente que eu não sei como foi feito o tratamento, como foi feito o acompanhamento, mas é uma paciente que tem indicação até de avaliar mutação, porque ela sai desse contexto, né? E o ideal, pacientes acima de 40 anos, fazer a mamografia anual. O exame de rastreio é a mamografia, tá? Os outros exames entram como auxiliares, complementares mesmo. Agora, uma paciente como ela, que identificou alguma alteração, palpou, a gente sempre vai pesquisar também. Então, a gente tem 2 critérios. Uma queixa ou uma identificando alguma alteração no exame físico, a gente vai lá e investiga. Aí não importa a idade, tá? E pacientes que não têm nenhum histórico familiar, a gente indica a partir dos 40 anos o rastreio, que é com o objetivo de identificar aquelas lesões bem iniciais. Mas se a pessoa não tiver queixa, uma menina dessa nossa aí de 30 anos, se ela não tiver queixa, ela pode pedir a mamografia na hora do exame, da consulta dela anual? Então, ela não teria indicação, né? Aí, nesses casos, a indicação seria o exame físico. A gente parte do exame físico. Um exame físico alterado, a gente vai e faz os outros exames. Então, assim, nela não teria indicação de rastreio, a não ser que ela tivesse em algum daqueles outros contextos. Então, assim, se eu for hoje ao ginecologista, eu tenho 37 anos, não tenho histórico familiar, teoricamente, eu não preciso fazer rastreio de mama, porque o protocolo é a partir dos 40. Tive alguma queixa, tive algum sintoma, identifiquei alguma alteração, aí eu já saio do rastreio, porque o rastreio é identificar algo que a gente não tá achando, que a gente não tem ali. Agora, se eu tenho alguma alteração, eu estou avaliando aquela alteração. Por isso que a idade nessa situação, ela não interfere, entendeu? Ô, Raquel, agora aproveitando, ela falou também do Papa Nicolau. O Michael falou aqui agora que achava que a pergunta dele era boba, e nenhuma pergunta é boba, né? Que pode parecer para você algo banal, para o outro não. Então, assim, antes de responder a questão do Papa Nicolau, eu queria que você explicasse o que é esse exame, por favor, e se ele segue nessa mesma linha também da mamografia, questão de idade, da rastreabilidade. O Papa Nicolau, hoje, os protocolos indicam rastreio a partir dos 25 anos. Então, a gente
faz a pesquisa, né, o exame de Papa Nicolau nas pacientes a partir dos 25 anos. E o ideal é fazer... E o que é? É a coleta do preventivo, né? A gente vai avaliar o colo do útero. A mamografia, ela identifica ali o câncer de mama. O Papa Nicolau, ele vai identificar o do colo de útero, né? Isso, o câncer de Qualquer colo de alteração. útero. E aí a gente coleta o preventivo, né? Coleta células mesmo do colo do útero com o objetivo de identificar se tem alguma célula alterada. Então a gente tem lesões pré-câncer. Então, o objetivo do preventivo é a gente identificar lesões pré-câncer. E aí, a gente indica a partir dos 25 anos. Hoje, o nosso protocolo seria o seguinte: 25 anos, a gente faz 2 coletas consecutivas. Então, você faz com 25, com 26. Se esses 2 exames estão normais, você pode passar por 3 anos, tá? E o mais importante, que eu acho que o que mais a gente tem estudado e tem falado, quando a gente vai envelhecendo, a gente muda a nossa biologia também. Então, as mulheres mais velhas precisam estar sempre em acompanhamento, em controle também. Porque às vezes faz esse exame, faz esse acompanhamento e, não preciso fazer. A gente precisa, né? Não pode deixar, não acha que é só para mulher mais jovem, não. As mulheres mais velhas também. E tem crescido essa incidência de câncer de colo de útero nas mulheres na faixa etária dos 50 anos. Principalmente porque também não vacinaram. Então, a gente tem as mulheres mais novas hoje que tomaram vacina de HPV. Isso é importante, porque atualmente a vacina do HPV, ela faz parte do calendário, né, disponível pelo SUS. Acho que, se não me engano, é de 9 a 14 anos, é isso? Obviamente, na nossa fase não tinha essa uma vacina mais recente, mas ela está disponível, você pode pagar por ela, então vale a pena, porque segundo eu estava lendo aqui, um relatório do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, 80% das mulheres com vida sexual ativa têm ou vão ter acesso, contato com HPV, né? Então, assim, gente, se é um câncer, né, que pode ser 100% evitado com a doença, por que não tomar, né? E assim, o que acontece? O vírus do HPV, eu falo que ele tem uma família enorme, sabe? Mas tem os que são os que causam câncer. Então, os principais que causam câncer hoje na nossa população, eles vão estar dentro da vacina que o SUS fornece. Hoje o SUS fornece a vacina quadrivalente. Ela combate 2 tipos de vírus que são causadores de câncer de colo e 2 que podem causar verruga, né, que são os condilomas. E a gente tem hoje uma vacina mais nova, que é a nonavalente, que ela vai combater 5 subtipos de câncer de colo e 4 subtipos que podem causar condiloma. Então, ela é mais ampla, mas essa não está ainda disponível pelo SUS. Mas as mulheres podem tomar, mesmo uma faixa etária até os 45 anos, tem todo um protocolo e uma indicação. Então, quem não tomou e tiver interesse, vá ao ginecologista, pergunte, tire suas dúvidas também e fala, olha, eu queria saber como que funciona essa vacina. Porque a gente fala de tantas coisas, né? Às vezes falam até assim, vacina contra o câncer, deviam inventar uma vacina contra o câncer, e essa já existe, às vezes a gente nem sabe. Com certeza. É importante também para nossa colaboradora que tem filha nessa idade, né? Para saber, como a Gesane falou, que está dentro ali da caderneta do SUS, né? Está disponível. E um dado interessante que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, quando surgiu essa vacina contra o HPV, eu trabalhava no Colégio Santa Catarina como coordenadora de comunicação lá, e aí foi feita uma campanha forte, né? Inclusive, o SUS pegou alguns colégios, assim, para fazer a vacinação lá, justamente para atingir a meta. E naquela época eu me recordo, assim, da ignorância, as mães achando, não vou vacinar minha filha não, porque eu vou estar incentivando ela a uma vida sexual. Gente, isso é ignorância, né? Eu acho assim, o foco é a saúde, né? Então, assim, eu já tomei ela pela rede particular, não é uma vacina barata, mas é um investimento, né? Então, vale a pena. Não é barato ficar doente também, né? Com certeza. E aí, eu acho que isso conta. Verdade. Você ficar... E não é nem só isso. Quando a gente pensa no câncer de colo de útero, ele afeta muito a vida da mulher, sabe?
pós-tratamento do câncer de colo de útero, ele pode alterar a vida sexual da mulher. Então, assim, isso é muito importante. Nós, mulheres, não queremos ter várias situações e vários problemas atrapalhando a nossa vida. Com certeza. Então, isso é muito importante. Ô, Raquel, a Camilo dos Santos é uma empresa com uns valores muito arraigados, sabe? E um dos valores fortes aqui é estimular a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Tanto é que a gente tem aí a corrida Camilo dos Santos, seu marido corre, você sabe disso com certeza. E por que eu tô falando isso? Porque eu estava lendo aqui num levantamento também feito pelo INCA, que a prática de atividade física, né, a manutenção do peso corporal adequado, uma alimentação saudável e evitar o uso de bebidas alcoólicas, isso pode estar associado à diminuição do risco de câncer de mama. É verdade mesmo? Sim. É verdade. Se hoje a gente pensa no câncer de mama, situações que a gente pode evitar, né? Aumentar a nossa saúde de forma global, né? Atividade física, dormir bem, se alimentar bem, manter Ai, fugiu a palavra aqui o agora. IMC. Manter a massa corporal estável, assim, são fatores protetores para câncer de mama. Evitar estresse, né? Também, né? A Sempre saúde bom. mental, o equilíbrio da saúde mental que a gente sempre fala, né, falando Michael? muito disso aqui, sabe? Então, é impressionante como é que tudo, na verdade, se entrelaça, né? E quando a gente fala de bem-estar, olha até onde a gente chega. O incentivo à prática de atividade física está prevenindo, por exemplo, o câncer de colo de útero, de mama, que a gente está falando aqui agora, né? Eu falo que, assim, o nosso corpo, né, desde quando a gente era neandertal, vamos dizer assim, ele não foi feito para ficar parado. E a nossa sociedade hoje é muito estagnada, a gente não anda, a gente vive muito sentado. Então, se a gente não tiver uma rotina de atividade física, o nosso corpo ele não vai trabalhar bem. E aí, não só para prevenção de câncer de mama ou outros tipos, mas doenças cardiovasculares, circulatórias, né? Enfim, uma infinidade de outras coisas, articulares. Então, atividade física, falo comer bem, fazer atividade física, isso é o básico. Depois a gente vai pensando nas outras coisas, né? E suplementação, outros tipos de tratamento, mas esse é o básico. E aí, entrelaçando aqui os podcasts, né? Eu lembrei agora da doutora Mariana Machado, o da Carol, da psicóloga, ou seja, isso agora que você está falando, é a questão de você se programar para investir em você, ter um tempo, né? Planeja, igual o Michael falou, nosso dia a dia é corrido, é puxado, é cheio de imprevisto, a gente tem que saber ali, mas igual a Carol, né, falou, a gente saber se programar, a gente tem horário para ir ao dentista, a gente tem horário para entrar no trabalho, a gente tem que ter um horário pra gente, para se cuidar, investir na nossa saúde, né? Eu falo que é igual tomar banho e escovar dente. Tem que entrar na rotina. A gente tomou liberdade, Raquel, de aproveitar o seu tempo aqui, e a Gesane foi buscar, inclusive, algumas perguntas, outras perguntas. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante e as pessoas não falam tanto disso. Olha só, você vai poder responder pra gente. Eu ouvi falar que mulheres que têm filho e amamentam têm menos risco de ter câncer de mama. Isso é verdade? Então, o que acontece? A amamentação, ela é um fator protetor para câncer de mama, tá? Ela vai alterar o nosso tecido glandular, a mama ao longo do tempo, ela vai ficando menos glandular e mais gordurosa. E o tecido glandular é o tecido que tem mais risco de ter doença. Então, a amamentação, como ela altera, às vezes, esse processo da maturação da mama, é um fator protetor, sim. Não é impeditivo, né? Então, assim, amamentei, eu não vou ter câncer, não vou fazer exame, não. Mas é um fator protetor. Agora, independe se a mulher amamentou 1 mês ou 1 ano. Tem um prazo. Ou o prazo interfere. O ideal, pelo menos 6 meses de amamentação. Agora, da mesma forma que a amamentação protege mais, conforme você disse, outro dia eu vi uma pesquisa que tinha sido divulgada aí relacionando o uso do DIU
há uma probabilidade maior de contrair o câncer de colo de útero. Qual que é a relação? Na verdade, assim, esses estudos são meio ambíguos, porque, por exemplo, o DIU hormonal, ele fala até como um fator protetor. Então, a gente ainda não tem muita base. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que ter contato com o vírus. E o nosso corpo tem que ser um corpo que tem uma propensão a ficar doente. Se a gente tem um corpo mais saudável, o nosso corpo vai conseguir meio que fazer com que aquele vírus não prolifere, né? Não cresça, não altere a célula. Então, atividades, né, ter hábitos saudáveis vão ajudar nisso. Porém, não é também o que vai impedir você de ficar doente, né? De ter. Mas o que mais importante é você ter contato com o vírus do HPV. Então, ele é o ponto principal, é o ponto-chave. E aí a gente não vai poder associar isso ao DIU ou a qualquer outro método contraceptivo, porque a gente tem que ter contato com o vírus, né? Agora, Raquel, eu quero aproveitar aqui e citar o caso como exemplo aqui da minha irmã, né? Minha irmã com 32 anos, indo ao ginecologista com regularidade, e na palpação a médica viu ali que tinha algumas calcificações, solicitou o exame, a princípio vamos avaliar, até que aquilo ali, com acompanhamento de 6 em 6 meses, uma hora a ginecologista falou, vou te passar para uma mastologista para a gente ouvir uma segunda opinião. E aí ela também começou a fazer o acompanhamento, até que um ano depois, 2 ou 3 nódulos, se não me engano, tinham crescido muito de tamanho, e apesar da punção que ela fez, dos exames, o médico falou, olha, a gente consegue olhar pelos exames, me corrija se eu estiver errada, tá? Porque você acompanha, você sabe. De forma dimensional, a gente não consegue ver por dentro. Então, pelo sim, pelo não, vamos pecar pelo excesso, né? E aí ela foi e fez a cirurgia para retirar, que você até estava presente na cirurgia. A minha pergunta nesse sentido, assim, quando diz respeito ao câncer, né? Vale realmente a pena a gente esmiuçar tudo, pecar pelo excesso mesmo, porque, ou seja, graças a Deus deu benigno, não foi nada, mas se protelar, se não fosse benigno, ou seja, você teria descoberto uma coisa muito mais avançada, né? O que acontece? Quando a gente pede exames de rastreio, né, a gente tem alguns critérios de acordo com esses exames. Então, hoje, quando a gente tem exame de imagem, a gente segue um sistema que chama BIRADS. Então, às vezes, muitos pacientes devem ter já acompanhado ultrassom, mamografia ou ressonância e está escrito lá, BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3. Enfim, esse sistema BIRADS, a gente faz uma sequência para poder fazer para saber o que a gente vai fazer com aquela paciente. Ele meio que vai indicar qual conduta a gente vai tomar, tá? Então, quando a gente tem um BIRADS 1, por exemplo, é um exame normal, tá? Quando a gente tem um BIRADS 2, a gente fala que é um exame que tem alteração e que essas alterações são benignas. O BIRADS 3 são alterações provavelmente benignas, que aí cai nessa questão de fazer um controle. Então, a gente faz controles em intervalos menores, né? E quando o BIRADS 3, nesses controles, ele altera, ele passa para BIRADS 4. E o BIRADS 4, a gente precisa fazer algum tipo de investigação. E aí a gente vai fazer uma biópsia, vai retirar a lesão, vai depender de qual tipo de alteração que foi e a gente vai indicar qual o melhor tratamento. Às vezes a gente tem nódulos BIRADS 4 que a gente faz a biópsia, né? E aí a biópsia vem um nódulo benigno, vem lá um fibroadenoma. Aí a gente pode confiar nessa biópsia de fibroadenoma, mas às vezes ela vem inconclusiva. E aí a gente precisa realmente esmiuçar mais. Pecar pelo excesso. Né? E a gente tem outras categorias, que é o BIRADS 5, que é um nódulo extremamente suspeito. E aquela paciente que já tem diagnóstico de câncer, ela tem o exame com BIRADS 6, porque aquela alteração que a gente está vendo ali, já sabidamente a gente sabe que é um câncer. Raquel, então aproveitando aí, né, essa sua resposta, queria te fazer uma pergunta o seguinte, quando a gente fala consulta ginecologista, muitas pessoas às vezes podem achar que é só realmente ali da parte íntima, né, ginecológica propriamente dita. Uma consulta ginecológica, ela engloba também necessariamente o exame aqui de mama, a palpação? Faz parte da rotina
do ginecologista fazer essa avaliação da mama. Ele vai ser, às vezes, o primeiro médico que vai identificar uma alteração. E aí sim que ele vai encaminhar para o mastologista, né? Falo que o mastologista vai avaliar as alterações, mas o acompanhamento inicial, identificar, fazer o controle, faz parte da rotina do ginecologista. Ou seja, então quem está nos assistindo, se porventura foi lá no ginecologista, só fez o exame mesmo da parte genital, a pessoa pode falar, opa, eu quero aqui, pode exigir isso. Pode sim. Deve. E aí, caso encontre alguma coisa, vai encaminhar para o mastologista. Que aí o mastologista que vai ser o profissional que vai dar continuidade ao acompanhamento da mama. Agora, Raquel, aproveitando aqui, a gente já falou bastante do pós, né, da prevenção, da importância de fazer o acompanhamento. Agora, uma vez detectado, igual a Valesca, passando por tratamento, o tratamento, ele também ele varia de acordo com o grau, o tipo de câncer, né? Então, o que acontece? Varia em várias etapas, tá? Existem pacientes que têm tumores. A gente fala que toda vez que a gente faz uma investigação de um tumor de mama, a gente vai colocar ele numa tabela, né? E aí, de acordo com o grau daquele tumor, a característica daquele tumor, a gente vai indicar o tratamento. Então, tem tumores que às vezes a indicação vai ser retirada da lesão, né? E a gente normalmente sempre investiga a axila também, é meio que protocolo. Tá? Então, faz a retirada da lesão, investiga a axila e às vezes não vai precisar fazer uma quimioterapia, né? Vai depender de como foram esses resultados. E também pode não ter tanta correlação com o tamanho. Não é uma verdade, mas também a característica do tumor, às vezes um dado específico daquele tumor, ele não vai ser um tumor que responde a determinados tipos de quimioterapia. E tem tumores, por exemplo, que são eles têm receptores hormonais, então ela vai fazer um tratamento hormonal adjuvante. Depois que acabar todo o tratamento, vai fazer o tratamento hormonal também. Então, faz diferença o tipo de tumor, as características de tumor. Hoje em dia, a gente tem drogas cada vez mais específicas. A gente fala que a gente estuda a imunologia do tumor. Então, a gente vai esmiuçando ali cada pedacinho do tumor para a gente ser mais certeiro no tratamento. Não adianta eu começar a dar um monte de medicação que não vai surtir efeito. Então, a gente está tentando cada vez mais identificar aquela que vai ser mais específica. E aí, a gente vai tendo protocolos e critérios diferentes para... Às vezes uma paciente vai falar, eu fiz a cirurgia primeiro e depois eu não precisei fazer a quimioterapia. Aí outra falou, eu fiz a quimioterapia e depois eu vou fazer a cirurgia. Isso tem diferença sim, tá? Não é igual para todo mundo. Uma única coisa que não é diferente é que quanto antes você detectar, é melhor. Você viu o caso da Valesca ali, 97, né? 97%. Que ela falou, né? De chance de cura, né? E quanto antes a gente detecta o tumor, a tendência da gente conseguir ter um tumor menor, ser uma cirurgia menor. E às vezes, em muitas pacientes, a gente não vai precisar de quimioterapia. A radioterapia, ela vai ter uma indicação muito específica, caso a gente faz uma cirurgia que a gente chama de poupadora, né? Hoje, a gente pode fazer a cirurgia em que a gente faz a retirada da mama inteira. Normalmente, hoje, a gente não tira a pele, a gente tira, eu falo que a gente tira o recheio da mama, a gordurinha ali, a glândula, e preserva a pele. Ou seja, não tem mais aquela mutilação, né, que tinha antigamente. Raro, são casos muito específicos que a gente vai ter esse tipo de cirurgia. Hoje, graças a Deus, com o diagnóstico precoce, com a mudança, né? A própria evolução da tecnologia, da medicina, né? E aí a gente consegue essa cirurgia, fazer uma mastectomia, né? Hoje a gente chama de adenomastectomia, em que a gente tira o tecido glandular e já repõe ali com a prótese, ou então roda um retalho, enfim, vai definir de acordo com aquela paciente. E a gente tem as cirurgias que a gente faz só a retirada da lesão. Nessas pacientes em que a gente faz a retirada da lesão, então são cirurgias menores, são menos mutilantes, né? Mas essa paciente vai precisar fazer a radioterapia. A radioterapia vai proteger essa mama que ficou, entendeu? E quando a paciente é considerada curada? A paciente considerada curada é aquela que
acabou todo o tratamento e a gente não tem mais lesão, né? Então, a gente pode considerar a paciente curada depois que ela acabou a quimioterapia, fez a parte cirúrgica, às vezes na parte cirúrgica pós-quimioterapia não tem mais lesão. Isso acontece muito. Mas é necessário depois um acompanhamento, né? Sim, normalmente essa paciente fica em controle nos primeiros 2 anos e nos primeiros 5 anos. Os protocolos nos primeiros 2 anos são controles mais assim, com intervalos menores. E nos primeiros 5 anos também. Mas essa paciente vai ficar por um bom tempo acompanhando com tanto o mastologista quanto o oncologista. E a gente tem que pensar também que a mama é um órgão duplo, né? Então, aquela paciente que teve um tumor em uma mama, ela tem um risco aumentado de ter na outra mama. A gente tem que acompanhar e cuidar dessa outra mama também. Ô, Raquel, eu tô aqui acompanhando esse nosso programa desde o início, né? Fazendo pergunta, enfim. E o que você começou falando, na verdade, reforça tudo isso que a gente mostrou aqui e você pôde esclarecer, que é a necessidade do autocuidado, né? Que acho que foi a primeira frase que você falou quando você deu aí a grande dica e eu acho que tudo passa por aí. Se eu me autocuidar, se eu tiver preocupação comigo, e a gente fala nesse caso específico de apalpar a mama para poder ver, mas vale para tudo, né? Vale para você se interessar por você mesma, se cuidar, porque não adianta, e mulher então tem muito disso, né? Ela acaba se doando muito mais pro outro. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo desses aí de Instagram, uma psicóloga falando isso, que principalmente a mulher latina, ela é feliz no marido, no casamento, na família, no filho, e aí ela vai se deixando para trás no processo todo. A gente precisa inverter o giro desse relógio, né? A gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente. Do avião, exatamente. É a gente primeiro, uma mulher que está bem com ela mesma, que tá cuidando da saúde, que tá feliz, ela vai ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima esposa. Então, assim, primeiro a gente e depois todo o resto, né? Eu acho que isso é o básico. E é difícil, né? Ainda mais a gente tem filho, a gente sempre prioriza os filhos. Mas é importante a gente começar a se priorizar. Maravilha. Foi muito bacana, né, o Michael? Acho que quem está nos assistindo, assim, esclareceu desde sempre, reforçamos aqui a importância, né, de tudo isso que a gente falou, né, de você se programar e se planejar e reservar um tempo para você, para cuidar de você, para investir em você. Muito obrigada. Isso aqui a gente prepara uma lembrancinha para selar a participação de todos que vêm aqui participar conosco. Espero que você goste. E para nossa fui turma, certeira no meu convite, foi excelente. Né? Eu acho que o nosso time que tá em casa, nos ouvindo, no trabalho, malhando, enfim, é importante entender a nossa estratégia com o nosso podcast esse ano, né? A gente vem valorizando a história da empresa, os valores da empresa, mostrando os grandes personagens que fizeram a empresa chegar nesse ponto. A gente, ao mesmo tempo, discute temas raros para a empresa nesse momento, como qualidade, disciplina, e a gente está aprofundando cada vez mais também em bem-estar. A gente já falou muito aqui em alimentação, a gente já falou muito em saúde mental, a gente já falou muito em prática de atividade física, e hoje a Raquel veio falar para a gente de autocuidado, que é para as mulheres, mas vale também para os homens. Nós temos o Novembro Azul aí, que tem tentado embarcar nesse modelo do Outubro Rosa para também emplacar os homens, e os homens também se cuidarem, para eles também serem bons provedores, bons maridos, bons pais. Eu acho que é muito bacana tudo Agora, isso. Quando eu estava lendo, né, para a gente se preparar aqui, a gente fala muito, obviamente, a incidência do câncer de mama é muito grande nas mulheres, mas também acomete os homens, né, Raquel? Então, assim, esse autocuidado, esse autoexame vale para os homens também. É 1% só, mas pega. Então, vale a pena. Eu acho que todo mundo tem que se cuidar, né? Independente se é homem, mulher, acho que a gente tem que cuidar do próprio corpo, né? A nossa casinha aqui, né? Nossa máquina, a nossa máquina, a gente tem que cuidar dela. Obrigado, Raquel. E rapidamente, Michael, só complementando o que você estava falando aí, você outro dia mesmo falou comigo, assim, das ações quando a gente vai fazer, de se preocupar com a isonomia, né? A gente tem 23 unidades em diferentes cidades, então, assim,
esse podcast aqui, trazendo esse serviço, infelizmente, se a gente fosse levar a Raquel para falar na Matriz, para falar em JF, a gente não conseguiria. Então, assim, é uma forma da gente estar levando essa informação aqui a todos os nossos colaboradores, né? Isso mesmo. É o podcast. O podcast é uma ferramenta para isso. Eu te agradeço demais, Raquel. Achei muito esclarecedor e de uma forma muito simples. Imagino que a turma toda da nossa equipe, que varia de região, varia de função, deu para todo mundo entender e ficar ligado no que é importante. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, essa conversa boa, gostosa, esclarecedora, espero que tenha sido, né? Mas foi um prazer. Muito obrigada por ter trazido todo o seu conhecimento, sua simpatia, tá? E a você que nos assistiu também, muito obrigada pela sua audiência. É um tema importante, né? Salva vidas. Então aproveita e compartilha esse episódio aí com todos que você ama, tá bom? E ativa o sininho, né, Gesane? Exatamente. Ativa o sininho, porque quando tiver episódio novo, vai fazer um lembrete aí para você, e a gente tem conseguido trazer aqui semanalmente um convidado para enriquecer ainda mais a história dessa nossa empresa. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.